Olá pessoal, sou o professor César, vou estar com vocês com a maravilhosa filosofia e hoje estamos com um conteúdo voltado para as questões do Enem. Você que é do terceiro ano, que assistiu a aula anterior com os professores aqui do curso e eles trabalharam a temática, a teoria do conhecimento, vamos fazer uma recapitulação, uma contextualização para a gente poder inserir, né, nesse contexto das questões do Enem. Para tanto, eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso banner. Nosso banner está aí, a teoria do conhecimento, né? Terceira série, quinta aula. E aí, a nossa questão, você está visualizando, ela é uma questão do Enem, é uma questão que ela vai trabalhar sobre essa temática, principalmente em Platão. E aí a gente começa em Platão, porque Platão foi um divisor de águas juntamente com Sócrates. É claro que existem questões voltadas para a teoria do conhecimento em Parmênides, em Heráclito, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa temática. Então diz assim: logo desde o nascimento, tanto os homens quanto os animais têm o poder de captar as impressões que atingem a alma por intermédio do corpo, porém relaciona com a essência e considera a sua utilidade, e que só com tempo, trabalho e estudo consegue os raros a quem é dada semelhante faculdade. Naquelas impressões, por consequente, não é que reside no conhecimento, mas no raciocínio a seu respeito. É o único caminho, ao que parece, para atingir a essência e a verdade. De outra forma, é impossível. Platão, Teeteto, tradução de Carlos Alberto Nunes, Belém, Universidade Federal do Pará, com base no texto e no conhecimento sobre a teoria do conhecimento de Platão, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, o homem é animal. Homem e animal podem confiar nas impressões que recebem do mundo sensível, assim atinge a verdade. Essa é a primeira questão, né? A segunda vai dizer: as impressões são comuns a homens e animais, mas apenas os homens têm a capacidade de formar a partir dela o conhecimento. E o 3, as impressões não constituem conhecimento sensível, mas são consideradas como núcleo do conhecimento inteligível. E o 4, o raciocínio a respeito das impressões constitui a base para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Assinale a alternativa correta. Então, pessoal, nós temos aí essas questões. Vamos voltar um pouquinho e entender, por exemplo, que Platão está numa divisão de água da filosofia. Existem os filósofos pré-socráticos, que foram antes de Sócrates, que eles tinham uma percepção do mundo. A teoria do conhecimento é aquela teoria de perguntar qual é o sentido realmente das coisas, se realmente nós conhecemos as coisas. E os pré-socráticos buscavam o conceito da arqué, eles buscavam a explicação da lógica do universo. É claro que nessa contextualização passou a existir a mitologia para tentar explicar. Mas, por exemplo, Parmênides, ele passa uma percepção de que existe uma ideia de algo, né, que, por exemplo, a ideia do professor César, uma ideia lá perfeita, que embora que exista outros Césars, né, semelhante, que era pequeno e já envelheceu, morreu, mas existe uma ideia perfeita, imutável, que não muda nunca, do César. Assim como existe uma ideia, por exemplo, de um pé de manga, né, uma mangueira, uma manga mesmo, existe uma ideia perfeita, embora que existiu, ou já existiria, ou passou a existir ideias de manga murcha, manga pequena, mas existe uma ideia perfeita que não muda. Já o velho Heráclito diz que não, que existe uma ideia que todas as coisas estão em constante mudança, o mundo está mudando, e ele dá a ideia, por exemplo, a água ela é mutável, ela pode ser gasosa, ela pode ser líquida, ela pode ser sólida, mas as coisas estão em constante mudança, daí a teoria dele que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. E aí a gente vê dois contextos chegam na cabeça de Platão, e aí ele vai criar, é claro, uma ideia, né? Uma ideia de tudo isso,
né, de toda essa metafísica, de todo esse mundo que chega até ele, essas informações, vai filtrar e ele vai criar o mundo das ideias, né, e o mundo sensível, ou seja, existe a ideia do César que está perfeito, que está no mundo inteligível, que não muda, e existe uma ideia deformada do César, ou seja, o César está aqui, mas o César um dia foi criança, vai se transformando graças à situação do universo, e eu vou envelhecer e vou morrer, né? Mas existe uma ideia perfeita. Daí, mais tarde, essa mesma ideia do inteligível e do sensível vai ser colhida por Agostinho de Hipona, e ele vai criar um mundo da cidade de Deus, que é uma cidade perfeita, que não muda, e a cidade dos homens, que é totalmente corruptível. Então, dentro dessa contextualização, a gente vai poder ter uma ideia que, por exemplo, os animais, eles não têm impressão de tudo isso. Os animais não conseguem perceber. Um animal pode passar por um gelo e não saber que é água, pode passar por uma névoa e não saber que é água. Ele não tem ideia desse mundo que está à sua volta, tá bom? Então, a nossa questão é, diante de tal situação, o homem e os animais podem confiar nas impressões que recebem do mundo sensível assim atingir a verdade? Não, que os animais eles não recebem informação do mundo sensível. Eles podem agir por impulso ou ter outras sensações, mas eles não podem raciocinar a respeito daquilo que é das cores, do que é doce, do que é salgado, eles não sabem definir isso. Então, nós ficaríamos apenas com a alternativa B, que ela diz justamente a segunda questão e a quarta questão. As impressões são comuns a homens e animais, mas apenas os homens têm a capacidade de formar a partir dela o conhecimento. E no quarto ele vai dizer o raciocínio a respeito das impressões constitui a base para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Então está aí a nossa questão respondida. Vamos para a próxima questão. Então, temos uma questão do Enem de 2016. Ele vai falar dessa forma. Pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados objetos em determinados períodos do tempo, dos quais ela teve conhecimento. Todavia, é esta a principal questão sobre a qual gostaria de insistir. Porque essas experiências têm de ser estendidas a tempos futuros e aos outros objetos que, pelo que sabemos, unicamente são similares em aparência. O pão que outrora comi alimenta-me, isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensível estava, a este tempo dotado de tais poderes desconhecidos, mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me como ocorreu na outra vez, e de qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos e semelhantes. A consequência não parece de nenhum modo necessária. Esse é um fragmento da obra Investigação acerca do Entendimento Humano, de David Hume. O problema escrito no contexto tem como consequência a observação. Então, pessoal, na teoria do conhecimento, nós vamos ter vários pensadores. É claro que nós usamos aí o pensamento anterior de Platão, mas antes que nós chegássemos, por exemplo, em Immanuel Kant, que é um dos divisores de água também da teoria do conhecimento, daquilo que era trazido pela igreja no período patrístico escolástico, nós vamos ter o pensamento desse cara, né? Que, na verdade, ele é um racionalista, ele é um defensor do racionalismo e do empirismo, e aí nós vamos ter essa corrente sendo formulada por ele, essas problemáticas trazidas por ele, essas problemáticas geradas por David Hume vai ser um trampolim, vai ser um campo de observação fértil para que Immanuel Kant possa produzir a crítica da razão pura, né? E aí o prolegômeno de todas as metafísicas também tem base nessa obra. Então, o problema descrito no texto tem como consequência a observação. E aí a gente vai olhar para as questões, observe aí nas questões, vamos ter
a universabilidade do conjunto das proporções de observações, e aí entra a questão da lógica, né? Claro que ele vai usar toda a metodologia científica para formular suas ideias, a normatividade das teorias científicas que se revelam, que se valem da experiência, né? Ele usa o sentido, a experiência, o empirismo, né? Para poder dar a sustentação da sua teoria, e nós temos uma questão que pode ser certa ou errada. C, dificuldade de se fundamentar as leis científicas em base empírica, e viabilidade de se considerar a experiência na construção da ciência, e a correspondência entre afirmações singulares e afirmativa. Então, a nossa questão certa é a C, dificuldade de se fundamentar as leis científicas em base empírica. Então, como David Hume, ele era um cidadão que trazia o questionamento, ele questionava justamente o empirismo, porque o empirismo tem base, geralmente, em questões baseadas naquilo que é experiência, daquilo que é projetado, daquilo que é pesquisado, né, com base também em senso comum. E aí ele vai trazer essa temática e vai questionar, né, o mundo empírico, ele vai questionar as teorias desenvolvidas, né, por grandes pensadores como Locke e outros mais. E aí nós temos essas duas questões que são muito importantes. Se atém a ela, você pode estar pesquisando em outras fontes, tá? E aí a fonte da onde a gente tirou está aí, visível para vocês mais tarde, posterior, pesquisarem, tá bom? O professor César vai ficar por aqui, agradeço muito a atenção de vocês. Vá lá na plataforma Eduque e tem acesso a todo o conhecimento lá produzido, e também lá na web aulas EAD, lá no YouTube. Vá lá, busque, assista as aulas, se prepare para o Enem desse ano. Muito obrigado e um tchau.